Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre transformações gasosas e a gente vai falar também sobre as variáveis de estado. Belezeira, meu amiguinho? E aí, tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá. Vem comigo. Solta a supernova! Salve, salve, galerinha! Fala, galerinha, manda aí o seu salve no chat que vai ficar registrado e talvez essa aula vai pro YouTube. Salve, Lari! Salve, salve, bom dia, Nath! Bom dia, Tainara! Bom dia aí, galerinha! Deixa o seu salve que vai ficar registrado, talvez essa aula vai pro YouTube, já já eu vou te falar. Salve, salve, Mavi, Gustaveira, salve, salve, galerinha. Manda um salve aí no chat, galerinha, vai ficar registrado. Manda aí, mãe, eu tô no YouTube. Salve, Isa. Salve, Alex, belezeira, meu parceirão. Salve, salve. Salve, salve, galerinha. Galerinha, vai colocando seu salve aí no chat que talvez essa aula vai pro YouTube. Já já eu vou te falar. Ó, Tim aí. Ó, Tim arrebentou com a galera lá soltando foguete, hein, Tim? Tim, parabéns. Tim, ó. Esse daqui, Tim, é pra você e pra turminha que foi lá soltar foguete com a gente, hein, Tim? Não esquece de mandar as fotos e o vídeo, hein? And the Oscar goes to... Tim, parabéns, manda meus parabéns pra galerinha que tava lá com você. Fala, Rafa, belezeira, bom dia, Estherzinha, bom dia, Murilão. De nada, Tim, você mereceu, vocês fizeram um dos melhores foguetes que eu vi até agora. Se a gente tivesse colocado aquele foguete em campo aberto, tenho certeza que ele ia mais de 100 metros, fácil, fácil, fácil. Brincando. Da próxima vez eu quero ver seu paizão lá junto com a gente para lançar os foguetes, hein? Belezeira? Então, galerinha, bom dia para todo mundo, galerinha. Galerinha, antes de eu explicar o que a gente vai fazer, deixa eu tirar o chat aqui da frente. Deixa eu tirar minha carinha aqui da frente. E deixa eu chamar o Lucas, pro Lucas falar um oi aí para vocês. Ó o Lucas aí, galerinha. Fala, Lucas, manda um salve pra galerinha. Bom, vocês... Ó, galerinha, manda um salve aí pro Lucas. Manda um bom dia aí pro Lucas. Aí, vai colocando aí no chat que eu vou mostrar pro Lucas aí já já. Aí o Zé Ricardo também, ó, parceirão aí dos foguetes aí também. Ô Zé Ricardo, troféu joinha foi pra você também, meu queridão. Aí, ó, a Rafa também mandou um salve, Lucas, a Estherzinha, a Tainara. Ô, Lucas, então, ó, vou tirar você da telinha aí, belezeira. Vou voltar minha carinha aqui. Belezeira, galerinha. Aí, eu vou fazer o seguinte agora, galerinha. Vou colocar aqui para aparecer, né, no YouTube. Ó, o salve que o pessoal mandou pro Lucas aqui. Né, porque só aparece essa minha telinha que eu tô aqui, galerinha. É o seguinte, galerinha. Eu vou soltar a lista com as perguntas depois do meio-dia. E para facilitar vocês, que eu sei que vocês estão cheios de tarefa, deixa eu ficar grandão aqui. Eu coloquei a maioria dos exercícios de teste para você arrebentar, tá? Detalhe, teste de vestibular, não é teste qualquer não. Mas não tá difícil não, viu, meu amiguinho? Então, bora lá pra frente, meu amiguinho. Eu vou deixar, ó, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, deixa eu ficar pequenininho, né? Ô, galerinha, deixa eu ficar pequenininho, né? Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, nosso QR Code aí, tá? Nesse QR Code, você vai direto pro nosso site. Lá, eu fiz uma aula igual a essa no passado, só que tá um pouquinho mais detalhada, tá bom? Então, é só você capturar esse QR Code aí depois, tá? Você vai no nosso site, lá também tá cheio de exercícios para você estudar para o vestibular e vários vídeos bem legais. Então, bora lá para frente. A gente vai falar sobre transformações gasosas, galerinha.
O que são transformações gasosas? A gente tem 3 variáveis de estado que eu vou falar para vocês, tá? Que é o volume, as variáveis de estado, volume, pressão e temperatura. Quando a gente tiver pelo menos 2 dessas variáveis variando, ou seja, mudando, então a gente tem uma transformação gasosa. E a terceira variável, professor, o que acontece com ela? Ela se mantém constante, ou seja, ela não muda. Então eu tenho 3 variáveis. Uma não muda e as outras 2 vão mudar. Guarda isso que eu estou te falando, que já é uma das perguntas que eu estou te fazendo. Qual, professor? Quais são as variáveis de estado? São a pressão, o volume e a temperatura. E para cada uma delas, a gente tem uma transformação que a gente chama, olha aqui, de isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. A isovolumétrica também tem outros 2 nomes. Ela também é chamada de isométrica ou isocórica. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, eu já te falei das variáveis de estado. Agora, o que você tem que entender? A gente está trabalhando com um gás. Pelo fato da gente estar trabalhando com um gás, o gás ele não tem volume próprio. Ele ocupa o volume do recipiente. Então, na maioria dos exercícios, para não falar na maioria, em todos, a gente vai usar, meu amiguinho, o volume do recipiente que o gás está confinado. Belezeira? O que é a pressão? A pressão vai ser a força com que as partículas, as moléculas de gás ficam se chocando, batendo nas paredes lá do recipiente. E a temperatura que a gente vai usar é a temperatura absoluta que a gente fala. Ou seja, é a temperatura que está medida em kelvins, tá bom? Que a gente usa lá no laboratório. Vamos ver a primeira transformação? Que você vai ver que aula legal, que aula divertida. Aí depois eu vou abrir o chat. Aí eu quero que você me ajude, meu amiguinho, porque tá muito legal essa aula. A primeira transformação é a transformação isovolumétrica. Olha a palavrinha para você começar a sacar as coisas e não esquecer. Então, ó, iso significa igual. E volumétrica tem a ver com volume, né, meu amiguinho? Então, uma transformação isovolumétrica, ela tem o mesmo volume. Significa que o volume, olha só aqui, o volume, ele permanece constante, ele não muda. Quem que vai mudar então? A pressão e a temperatura, meu amiguinho. E essa transformação também é chamada de isométrica ou isocórica. E lá na química você vai escutar muito o termo lei de Charles. Aqui na física a gente não costuma usar tanto esse termo, mas lá na química é muito comum o pessoal também chamar de lei de Charles, tá? Devido a um dos ajudantes aí que descobriram essas leis aí. Vamos entender, olhando aqui, ó, esse desenho que eu fiz para você, presta atenção. Então, a gente tem uma transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a razão da pressão pela temperatura é sempre uma constante. Então, eu tenho 3 recipientes aqui. Eu quero que você observe que os 3 recipientes têm o mesmo volume. Olha que coisa interessante. Tá vendo esse pezinho aqui em cima? Esse pezinho, ele representa para mim a pressão que está sendo exercida nesse gás. Essa tampinha aqui, ela pode se mexer. A gente vai chamar ela de êmbolo, êmbolo móvel. O êmbolo é aquela coisa que você tem numa seringa de injeção, sabe? Aqui embaixo eu tenho uma velinha para representar a temperatura, a transmissão de energia térmica. Então, olha só o que está acontecendo. A hora que eu coloco aqui uma temperatura, ó, vou colocar aqui, ó, 1T, ou seja, uma velinha, ela vai agitar aqui essas moléculas e ela vai garantir que esse meu recipiente fique nesse volume de acordo com essa pressão. Mas e se eu aumentar de 1 para 2 velinhas? Ou seja, a temperatura saiu de 1T para 2T. Eu não vou ter mais agitação molecular? Ou seja, aquelas moléculas não vão fazer mais força lá na parede e vão querer aumentar esse símbolo, mas o nosso objetivo é manter o volume constante. Para que o volume se mantenha constante, eu tenho que aumentar o pezinho que está aqui em cima. Ou seja, se eu tinha 1P de pressão, eu aumentei para 2P. Agora, olha o que eu quero que você saca. Eu quero que você saca aqui. Eu dobrei, olha só, eu dobrei a temperatura, a energia térmica. Para que o volume se mantivesse constante, eu precisei dobrar a pressão.
Sacou o lance? Então, se eu tiver duas velinhas, ou seja, a temperatura de 2T, e duplicar de novo, coloco 4 velinhas, então eu mando de 2T para 4T de temperatura. Eu tenho mais agitação das moléculas. Elas vão querer empurrar ali o êmbolo. Para que o êmbolo fique no mesmo lugar, para manter o mesmo volume, eu vou ter que, então, duplicar a pressão de 2 para 4. Você viu? O tanto de pezinho aqui aumentou de 2 para 4, para poder manter a pressão, o volume, desculpa. Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense o seguinte, que tanto a temperatura quanto a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão para manter o volume constante. Dobrei a temperatura, dobra a pressão para o volume manter constante. A mesma coisa com a pressão. Se eu dobrar a pressão para manter o volume constante, tenho que dobrar a temperatura. E vice-versa. Se eu diminuir a temperatura pela metade, para manter o mesmo volume, eu tenho que diminuir a pressão pela metade. Sacou o lance? Não é fácil, meu amiguinho. E disso a gente consegue chegar nessa relação aqui, ó. Que a razão da pressão inicial com a temperatura inicial é igual à razão da pressão final pela temperatura final. E a gente consegue traduzir isso nesse gráfico da pressão pela temperatura. E esse gráfico, meu amiguinho, se você reparou, é uma função de primeiro grau, uma função crescente. Então, se eu tiver aqui uma certa temperatura, se eu pegar aqui, ó, ela vai ser referente a uma certa pressão. Vamos supor que seja 2 a temperatura e aqui a pressão seja 1. Se eu dobrar a temperatura aqui, ó, para 4, olha só, a minha pressão aqui vai dobrar também, de 1 vai para 2 e assim por diante, porque elas são diretamente proporcionais. Meu amiguinho, se você entendeu isso, você já entendeu tudo. Porque as outras transformações são iguais, só muda a variável. Então agora eu tenho uma transformação isobárica. Isobárica, ela tem a mesma pressão. Ela também é chamada lá na química de lei de Gay-Lussac, tá? Então esse daí foi um dos descobridores aí dessa lei aí, tá? Então nesse caso é o volume e a temperatura que variam, que mudam, a pressão se mantém constante. Vamos ver lá no gráfico de novo? Então, eu tenho uma transformação onde a pressão é a mesma. Se a pressão é a mesma, eu estou representando ela por esse pezinho, então eu tenho um pezinho aqui e outro pezinho aqui, para representar uma pressão. Quem que está mudando? Temperatura e o volume. Então, ó, a razão do meu volume pela minha temperatura vai ser sempre uma constante, que nem a gente acabou de falar. Então, se eu colocar uma velinha aqui de foguinho, de temperatura, de energia, esse volume vai ficar desse jeito. Mas se eu aumentar de uma para 2 velinhas, ou seja, a temperatura que era T passar para 2T, a energia térmica ela vai dobrar, não vai? Em consequência, o volume também vai dobrar. Olha só, o volume não era esse daqui? Ele dobrou aqui para manter a mesma pressão. Para que o volume se mantivesse constante, eu precisaria fazer o quê? Dobrar a pressão. Mas eu estou mantendo a pressão constante. Então, quem que dobrou junto com a temperatura dessa vez? O volume. E se eu dobrasse de novo, de 2 velinhas, mandasse para 4 velinhas, a temperatura saísse de 2T, fosse para 4T, olha o que ia acontecer com o volume. O volume ia passar de 2 para 4V, para que a pressão se mantivesse constante. Sacou o lance, meu amiguinho? De novo, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento o volume para manter a pressão constante. Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo o volume para que a pressão se mantenha constante. E vice-versa, tá? Nisso a gente tem essa relação aqui, ó. A razão do volume inicial pela temperatura inicial é a razão do volume final pela temperatura final. E a gente tem um gráfico parecido com o gráfico anterior, tá? Nesse gráfico aqui, ó, para cada temperatura que eu tiver aqui, eu vou ter uma correspondente aqui no volume. Então, se eu tiver uma temperatura de 2, eu vou ter, por exemplo, aqui um volume de 4. Se eu dobrar aqui a temperatura de 2, eu dobro para 4, olha só, e marcar lá na minha reta,
no eixo lá do volume, o volume vai dobrar também. De 4 ele vai para 8. Para manter quem constante? A pressão. Viu só, meu amiguinho? Fácil, fácil, fácil. A última transformação aqui, para depois as coisas começarem a ficar mais divertidas, é a transformação isotérmica. Então, ela tem a mesma temperatura, que é também chamada de lei de Boyle. Então, nesse caso aqui, ó, é a temperatura que se mantém constante. Quem que muda? As variáveis que mudam é a pressão e o volume. Vamos ver lá no nosso desenho? Então, nesse caso, é a temperatura que se mantém constante. Então, vamos ver se dessa vez essas grandezas são diretamente proporcionais? Se eu aumentar uma, será que aumenta a outra? Presta atenção, vem comigo. Então, a gente tem essa seguinte relação, que o produto da pressão vezes o volume, pelo volume, é uma constante. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma temperatura para todos os recipientes. Se eu colocar uma certa pressão aqui, ó, um Pzinho aqui de pressão, um P, eu vou ter uma certa energia térmica. Mas eu vou ter, desculpa, a energia térmica vai ser a mesma, a temperatura é a mesma. Eu vou ter esse volume aqui. Agora, olha só o que acontece. Presta atenção. Eu vou aumentar a pressão de 1 para 2P. Então, a minha pressão ela vai aumentar de 1 para 2. Então, eu coloquei 2 pezinhos. Olha o que acontece com o volume. O volume, ó, ele era 16, foi para 8. Você percebeu que quando eu dobrei a pressão, o volume caiu pela metade, meu amiguinho? Então, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Dessa vez, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, eu diminuo a outra. Olha só de novo. Se eu tenho, então, 2 pezinhos aqui, ó, para representar a pressão. Se eu dobrar de 2 para 4 pezinhos aqui, então eu aumentei, eu dobrei a pressão. Olha o que aconteceu com o volume que estava aqui. O volume diminuiu. O volume, ó, caiu pela metade. Era 8, caiu para 4. Então, dobrei a pressão, caiu pela metade o volume. Para manter quem constante? A temperatura, meu amiguinho. Disso a gente tira essa relação aqui, ó. Que o produto da pressão inicial e o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. E agora eu quero que você para tudo, vem comigo e presta atenção. Meu amiguinho, esse é um dos gráficos que mais caem no vestibular. Esse gráfico é chamado de isoterma, meu amiguinho. Sacou? Ele é um dos que mais cai no vestibular. Por quê? Ele é diferente dos outros. É o gráfico da pressão pelo volume. Eu quero que você observe que eu tenho 3 parábolas aqui, meu amiguinho. Olha que coisa interessante. Eu tenho 3 parábolas. E eu quero que você pense o seguinte. Cada parábola dessa significa uma pressão... desculpa, uma temperatura. Porque essa transformação é isotérmica, tá? E o que eu quero que você pense também? Que a temperatura, ela, quanto mais alto é esse meu gráfico, maior é essa temperatura. Vou te dar um exemplo aqui, vou escrever aqui fazendo de conta. Vamos fazer de conta que esse aqui vermelhinho primeiro, que está mais em cima, vale 200 kelvins. Então a temperatura aqui embaixo, essa temperatura 2 aqui, ela é menor. Então vamos falar que essa daqui vale 150 kelvins. Então, a temperatura 3 é menor ainda. Vale, então, vamos falar que 100 kelvins. Então, deu para entender? Quanto mais alto é o meu gráfico, maior é a temperatura. Só que, detalhe, a temperatura para qualquer ponto desse gráfico é a mesma. Então, se eu pegar aqui, ó, uma pressão aqui e marcar aqui no meu gráfico e descer lá embaixo, no volume, eu vou ter um certo volume e uma certa pressão. Mas a temperatura aqui, ó, é 200 kelvins. Se eu pegar de novo um outro ponto qualquer aqui de pressão e descer lá e pegar um outro ponto de volume, esse ponto aqui que marca a minha temperatura continua sendo 200 kelvins. Para qualquer ponto que eu pegar, eu venho aqui, ó, e vai ter a mesma temperatura. E isso vale para qualquer uma dessas retas. Belezeira, meu amiguinho? Então, essas são as isotermas. Esse é um dos gráficos que você tem que guardar, porque é um dos que mais caem no vestibular. Agora eu vou fazer um resuminho e você vai ver como que vai ficar fácil e divertida a nossa aula. Pera aí. Aí eu vou liberar o chat aí pra gente conversar. Resumindo,
eu tenho 3 transformações devido às 3 variáveis de estado, que são a pressão, volume e a temperatura. Então, numa transformação isotérmica, eu tenho a mesma temperatura constante. Quem que varia? Pressão e volume. Na transformação isobárica, quem que eu tenho constante? A pressão. Quem que varia? Temperatura e volume. Na transformação isovolumétrica, quem que eu tenho constante? O volume. Quem que varia? Pressão e temperatura. Então, se você guardar essa tabelinha aí, fica fácil, meu amiguinho. E é agora que eu quero que você para tudo, meu amiguinho. Pega o seu caderninho para você guardar isso que eu vou te falar, pra gente dar umas risadas junto aqui e você guardar isso daí. Essa daí, meu amiguinho, é a equação geral dos gases. Ela diz para mim que o produto da pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, ela é igual ao produto da pressão final, volume final, dividido pela temperatura final. Só que eu quero te ensinar uma jogada. E é agora que eu vou falar para você. Chama o seu amiguinho lá, que estava dormindo, para vir ver nossa aula, para ele acordar, meu amiguinho, para a gente dar umas risadas junto. Eu quero ver você falando aí no chat para mim. Eu vou falar para você, ao invés de escrever desse jeito, escrever desse jeito. Você vai ver o porquê, meu amiguinho. Em vez de escrever P1, V1, T1, P2, V2, T2, eu quero que você escreva o seguinte: PI, VI, TI. Então, PI vai ser a pressão inicial, VI, volume inicial, TI, temperatura inicial. E o P0 aqui, professor? Esse P0 aqui vai ser a pressão final. Aí você vai falar, mas professor, o senhor ensinou ano passado que quando a gente colocava, por exemplo, V0, a velocidade era velocidade inicial. Sim, meu amiguinho, mas aqui você vai ver qual que é a jogada que a gente está fazendo aqui. Você coloca essa bolinha aqui, esse O, para te ajudar. E você não vai confundir esse PO com esse PI, por quê? Você vai lembrar que o PI é a pressão inicial. Então, você vai falar, então, se o PI é pressão inicial, o PO só pode ser a pressão final. Então, se o VI é o volume inicial, o VO é o volume final. Então, se o TI é a temperatura inicial, o TO é a temperatura final. Olha o porquê agora, meu amiguinho. Porque essa nossa equaçãozinha aqui, ó, guarda isso que eu vou te falar, meu amiguinho. É a nossa equaçãozinha do PVT Povotó. Sacou, meu amiguinho? PVT Povotó. PVT Povotó. PVT Povotó. PVT Povotó. PVT Povotó. PVT Povotó. Ah, meu amiguinho, fala a verdade. Fala a verdade. Não, eu vou ter que dar uma paradinha para chamar ele, porque eu tenho certeza que você gostou, né? Então, vou colocar o chat aqui, meu amiguinho. Deixa eu te falar, meu amiguinho. Me ajuda a chamar ele. Ajuda a chamar o Grequeirinha. Chama o Grequeirinha aí comigo pro PVT Povotó. Me ajuda aí. Vem comigo, galerinha. Vai aparecer aí no YouTube você chamando o Grequeirinha comigo. Vem comigo. Grequeirinha! 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 Cadê você, meu filho? Ô, Grequeirinha! Olha ele aí! Ó o Grequeirinha aí, meu amiguinho! Aí, meu amiguinho! Se você gostou, meu amiguinho, do PVT Povotó, você não vai esquecer depois de ir lá no nosso canal e deixar o seu like. Então, dedo no like, meu amiguinho. Viu só que fácil? Só que agora, se você achou legal o PVT Povotó, vamos ver se você vai achar legal o que eu vou te mostrar então agora? Então, vem comigo. Olha só, eu não disse que a gente tem 3 tipos de transformações, meu amiguinho? Então, vem comigo. Então, guarda a formulinha do PVT Povotó. A primeira transformação, ela é isovolumétrica. Se é isovolumétrica, ela tem o mesmo volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume e vou cortar, porque o volume é igual. Então, olha o que eu vou fazer, meu amiguinho. Eu vou cortar o vivó. Eu cortei o vivó. Quem que sobrou? Sobrou o Piti Potó. Sobrou o Piti Potó. Piti Potó. Isovolumétrica, corta o vivó, sobra Piti Potó.
Viu só, meu amiguinho? Eu tenho certeza que você tá gostando, não tá, meu amiguinho? Depois você coloca aí no chat que eu vou soltar aí. Eu tenho também a transformação isobárica. Isobárica, mesma pressão. Se é a mesma pressão, então eu vou cortar a pressão inicial e a pressão final, porque elas são iguais. Então quem que eu vou cortar, meu amiguinho? Eu vou cortar o pi, ó. Eu vou cortar o pipó. Se eu cortar o pipó, quem que fica? Fica o vitivotó. Corta o pipó, sobra vitivotó. Corta pipó, sobra vitivotó. Corta pipó, sobra vitivotó. Ah, meu amiguinho, fala a verdade. Você tá ou não tá gostando, meu amiguinho? Fala a verdade. Não, meu amiguinho, se você tá gostando, depois você não vai esquecer, meu amiguinho, entrar lá no nosso canal, meu amiguinho, e vai lá, se inscreve no nosso canal, meu amiguinho. Não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho, né, meu amiguinho? Agora é a última transformação. A isotérmica. Isotérmica tem a mesma temperatura. Ó, o Zé Ricardo gostou, né, Zé Ricardo? Fala, Procarla. Bom dia. Daqui um pouco eu ponho o chat aí. Bom dia, Procarla. Eu tô gravando, Procarla. A gente vai pro YouTube, Procarla. Aguenta aí que eu já ponho. Procarla, vou fazer a última transformação aqui, Procarla. Vem comigo pra ver se você curte. Procarla, eu tenho uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, Procarla, é porque a temperatura é igual. Procarla, se a temperatura é igual, eu corto, ó, o titó. Procarla, eu cortei o titó, sobra o pivi povó. Corta titó, sobra pivi povó. Corta titó, sobra pivi povó. Corta titó, sobra pivi povó. Galerinha, fala aí, vou colocar o chat aqui de novo para ficar registrado aí. Procarla, curtiu aí o pitipotó, o pivitipovotó, o pitipotó, vitivotó, pivipovó? Então, Procarla, é o seguinte, eu vou chamar o meu amiguinho Greiqueirinha para você, Procarla. Você me ajuda a chamar o Greiqueirinha, Procarla? Procarla, coloca no chat aí, fala pra galerinha me ajudar a chamar o Greiqueirinha. Vai ficar registrado pra gente colocar no YouTube. Escreve aí, Procarla, chama aí, chama o Greiqueirinha, escreve aí, Greiqueirinha, vem Greiqueirinha. Então vem comigo, Procarla, chama aí, ó, Greiqueirinha, Greiqueirinha. Grequeirinha! Grequeirinha! Cadê você, meu filho? Ô, Grequeirinha! Cadê você, meu filho? Cadê o Grequeirinha? Aê! Aê, Procarla! Esse é o Grequeirinha! Aê, Fer! Valeu, Lari! Esse é o Grequeirinha. Meu amiguinho, se você curtiu a aula aí com a participação da nossa queridona Procarla, aí não esquece de ir lá no nosso canal, deixar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal. Na continuação do vídeo que você vai pegar lá no YouTube, meu amiguinho, eu tô resolvendo os exemplos para você fazer os exercícios que eu deixei aí, tá? Então, tá fácil, não tá, meu amiguinho? Espera chegar, então, nos exemplos. Então, antes dos exemplos, eu tenho que falar uma coisa importante para você não esquecer, que a gente sempre vai utilizar a temperatura no Sistema Internacional de Unidades. E no Sistema Internacional de Unidades, a gente usa a temperatura em Kelvin. Por isso que eu falei lá atrás que a temperatura, ela é a temperatura absoluta, porque ela é medida na escala Kelvin, que é a escala absoluta. E muitas vezes, para não falar 90% das vezes, a temperatura aparece em graus Celsius. E a gente tem que transformar para Kelvin. Então, você usa essa relação aqui, ó, que eu já te ensinei, né? Lembra dela? Vamos dar um exemplo rapidinho, ó. Imagina que ele te deu uma temperatura de 27 graus Celsius. Aí você precisa transformar para Kelvin. Então é só você pegar o TK, que é a temperatura que você quer achar, e pega o 27 e soma com 273. E só que faça, é só pegar o número que você tem em Celsius e somar com 273. No nosso caso aqui, ó, eu escolhi um número facinho já para a gente achar o valor, que dá 300 kelvins. Viu só, meu amiguinho? Fácil. Então, eu deixei esses 4 exemplos aqui para a gente fazer. Mas vamos trocar a nossa lousa para a gente fazer bonitão para você, meu amiguinho? Então, bora lá. Vem comigo. Então, bora lá, meu amiguinho.
Então, olha o primeiro exemplo aqui que eu deixei para você. Olha que fácil, 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 meu amiguinho. Vou fazer de amarelinho aqui hoje. E depois eu vou trocando a cor. Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente de 10 litros. Vamos anotar, meu amiguinho. Então, ele me deu o volume inicial aqui, ó, o V, de 10 litros. A pressão de 1,5 atm. Então, a pressão inicial, o Pi, é igual a 1,5 atm, meu amiguinho. Essa amostra foi transferida para outro recipiente de 15 litros. Então, o volume final aí... Opa! Mas lembra que eu combinei com você, meu amiguinho? Em vez da gente escrever assim, a gente combinou de escrever assim, ó. Lembrou? Então, volume final de 15 litros, mantendo a mesma temperatura. Opa, olha a palavrinha mágica. Meu amiguinho, guarda essa palavrinha mágica. Mesma temperatura. Então, ele falou que a temperatura, vou escrever aqui, ó, temp. Ele falou que a temperatura, ela é o quê? Constante. Se a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica, meu amiguinho. Olha que fácil que tá ficando. E ele quer saber qual que é a nova pressão. Então, ele quer saber o pó, meu amiguinho. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o PVT. PVT. E do... Opa, ficou facet, né? E do outro lado, Tó. Agora, vamos analisar. É uma transformação isotérmica. Significa que a temperatura é constante. Então, eu jogo fora o Tó. Sobrou quem? Sobrou PV. E do outro lado, sobrou Vó. Agora é só substituir. Olha que fácil, meu amiguinho. O Pi é 1,5, a pressão inicial. O V, volume inicial, 10 litros. O pó é o que a gente quer achar, né? O nosso X. O vó ele me deu, que é o volume final, 15 litros. Agora é só fazer, ó, 1,5 vezes 10 dá 15. E quanto que dá 15 vezes pó? Dá 15 pó, ok? Aí eu vou fazer aquela jogadinha que eu gosto de fazer só para te ajudar, para ficar mais fácil. Vou fazer aquela... Lembra que eu gosto de inverter aqui? Só para você enxergar mais bonitinho, mas não precisa fazer isso. Então vai ficar assim, ó. 15 pó é igual a 15. Eu só fiz isso para ficar mais fácil de você enxergar. Porque agora, meu amiguinho, vou terminar a conta aqui em cima. A gente vai isolar o pó. Quem que é o amiguinho do pó? É o 15. Então, quem que passa dividindo? O 15. Então, pó vai ser igual a 15 dividido por 15. Então, o pó vai ser igual a 15 dividido por 15 dá 1. O que, professor? A unidade é sempre a mesma que tiver aqui no exercício. Então, a gente calculou aqui em ATM, porque a pressão inicial estava em ATM. O que a gente tem que lembrar nesses exercícios é que a temperatura sempre, sempre, sempre tem que estar em Kelvin. As outras variáveis, a gente coloca do jeito que o exercício pedir, ou se ele não pedir nada, a gente pode levar conforme está no exercício. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Um recipiente indeformável hermeticamente fechado contém 10 litros de um gás perfeito a 30 graus Celsius, suportando a pressão de 2 atmosferas. Então, vamos entender, ó. É um recipiente que ele é indeformável, ou seja, eu não consigo amassar ele, tá? E ele é hermeticamente fechado, significa que ele é selado, nada entra nem sai dele ali, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagina um vidro de palmito, um vidro de palmito bem fechadinho. A gente pode falar que ele é hermético. Por quê? Porque não vai sair nada dele, a menos que você abra. E você também não vai conseguir amassar com a sua força, a menos que você pegue uma ferramenta, tá? Então, o que a gente tem de especial nisso daí? Essa palavrinha, ela quer dizer pra gente que o volume aí, ele é constante. Então, se o volume é constante, eu tenho uma transformação isovolumétrica, meu amiguinho. Deu para entender? Então, vamos anotar os dados? Ele falou que esse recipiente tem 10 litros de um gás. Então, o volume inicial, o V, é igual a 10 litros. E tá a 30 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, o T, é igual a 30
graus Celsius. E, meu amiguinho, lembra que eu te falei que quando está em graus Celsius a gente tem que mudar? Aqui a gente vai ver isso. Aí ele fala, ó, suportando a pressão de 2 atmosferas. Então ele me deu aqui a pressão inicial, o π, que é igual a 2 atmosferas. Antes da gente ler a letra A, já vamos transformar aqui, ó, essa temperatura. Vou fazer de outra cor, vou fazer de azulzinho. Então a gente sabe que TK, para transformar para Kelvin, é igual a pegar a temperatura aqui que está em Celsius, que no caso é 30, e somar com mais 273. Lembra que eu tinha te mostrado agora há pouco? 30 mais 273, quanto que vai dar, meu amiguinho? Você vai chegar no valor de 303 kelvins, ok? Agora eu vou continuar meu exercício, vamos lá? Então, meu amiguinho, eu só esqueci agora do finzinho aqui, né? Que diz que a temperatura do gás ela aumentou para 60 graus Celsius. Eu esqueci, então, da temperatura final, né? Eu esqueci, ó, do Tó, que é igual a 60 graus Celsius, né, meu amiguinho? Então, vamos lá, vamos fazer essa temperatura final aqui. Vou fazer de azulzinho. Mesma coisa, ó, TK é igual a temperatura que está em Celsius, que é 60, mais 273. Então, somando 60 mais 273, dá 333 kelvins. Beleza? Então, meu amiguinho, então agora que a gente já achou o valor da temperatura final, agora, meu amiguinho, eu posso fazer a letra A. A letra A, ela quer que a gente calcule a pressão final do gás, ou seja, a gente quer calcular o pó. Vamos lá? Então, eu vou chamar o PVT Povotó. Então, vou escrever aqui, ó, PVT Povotó. Ok? Aí eu tenho que lembrar que a minha transformação é uma transformação isovolumétrica. Se ela tem o mesmo volume, o volume é constante, então significa que eu vou cortar o vivó. Então vai sobrar o PT. E do outro lado vai sobrar o potó. Belezeira? Aí eu vou terminar aqui em cima, meu amiguinho. Então vamos substituir? Então, ó, substituindo aqui, o π, a pressão inicial, ele me deu, vale 2, dividido pelo T. Ele também me deu a temperatura inicial, que é 30 graus Celsius, mas a gente vai usar em Kelvin. Vai ficar 303. O pó é o nosso X, é o que eu quero achar, tá? Se você quiser, pode escrever X. E o Tó, ele me deu a temperatura final, que é 60 graus Celsius, mas a gente vai usar em Kelvin, 333. Agora, o que eu vou fazer, meu amiguinho? Vou escrever aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu vou passar esse 333 para cá, ó. Multiplicando com 2. 333 vezes 2 dá 666. Dividido por 303. Agora é só fazer essa conta, meu amiguinho. Se você fizer rapidinho essa conta para mim, você vai chegar num valor aproximado de 2,2 ATMs. 2,2 atmosferas. Por que atmosfera, professor? Porque a gente calculou a pressão inicial em atmosfera, então a pressão final está em atmosfera. Vamos para a letra B? Na letra B, eu preciso esboçar o gráfico da pressão versus a temperatura. Então, eu deixei uma lousa aqui preparada para você, com os dados aqui, tudo bonitinho, meu amiguinho. Olha só que bonitinho que está a lousa aqui. Então, tem a pressão inicial, 2 atmosferas, a pressão final, 2,2 atmosferas. Temperatura inicial, 30 graus Celsius, que equivale a 303 kelvins. Temperatura final, 60 graus Celsius, que equivale a 333 kelvins. E aqui é o meu gráfico da pressão pela temperatura. Observe que eu coloquei a temperatura aqui tanto em Celsius quanto em kelvins. Então, meu amiguinho, vamos lá colocar os pontos no gráfico? Então, aqui na pressão, ó, eu tenho minha pressão atmosfera de 2 atmosferas. Então, vou colocar aqui, ó, vou andar 3 casinhas aqui, ó. Então, essa daqui é a pressão de 2 ATMs. A pressão final, 2,2. Então, se eu andei 3, ó, vou colocar aqui mais 3, 2,2. Aqui, ó, na temperatura inicial, 30 graus Celsius. Vou andar aqui, ó, 3 casinhas, 30 graus Celsius. A temperatura final, 60. Vou colocar aqui, então, ó, 60 graus Celsius.
Essa temperatura de 30, ela equivale a 303 kelvins, e a temperatura de 60, 333 kelvins. O exercício, ele me deu liberdade para colocar tanto em Celsius quanto em Kelvin, porque ele não me falou nada. Mas por via das dúvidas, no dia do seu vestibular, para que o examinador não tenha nenhum problema com você, deixa em Kelvin, eu coloco os dois, que nem a gente está fazendo. Então, ó, essa pressão aqui vai se ligar aqui, e essa pressão aqui, ó, ela vai se ligar aqui, ok, meu amiguinho? Agora a gente já tem os pontos traçados, vamos então colocar aqui nosso gráfico bonitão, meu amiguinho. Olha só, então esse aqui, ó, é o nosso gráfico dessa transformação aí isovolumétrica. Viu só que facinho, meu amiguinho? Bora lá pro próximo? Então, olha só, exercício 3, que facinho também, meu amiguinho. 3. A 27 graus Celsius, então vamos notar a temperatura inicial é igual a 27 graus Celsius. Lembrando que a gente vai ter que transformar para Kelvin. Um gás ideal ocupa, olha só, um volume inicial, 500 centímetros cúbicos. E volume ocupará, opa, ele quer saber o volume final, o VO, a menos 73 graus Celsius. Me deu a temperatura final, o TO, que é menos 73 graus Celsius. E ele falou que a transformação é isobárica, então ele já facilitou aqui pra gente, ó, uma transformação isobárica. Se é isobárica, a pressão que tem, ela é constante, ok? Vamos transformar então primeiro aqui as temperaturas. Vou fazer de azulzinho aqui para ficar bonitão. Então a temperatura aqui em Kelvin vai ser esse valor em Celsius, que é o 27, mais 273. Somando os dois dá 300 kelvins, ok? Então a gente já achou aqui. Agora vamos fazer aqui, ó, temperatura aqui, ó, temperatura final. Em Kelvin vai ser menos 73 mais 273. Fazendo essa conta aqui, né, meu amiguinho? A gente chega no valor de 200 kelvins. Agora sim a gente vai colocar o nosso PVT Povotó. Então vem comigo, ó. PVT. Do outro lado, Povotó. A transformação é isobárica, a pressão é constante. Então, eu vou cortar o pipó. Então, sobrou o VT e o VOTO. Agora, vamos substituir. Quanto que é o volume inicial? 500 centímetros cúbicos. Dividido pela temperatura inicial, que a gente já transformou aqui. 300. Do outro lado, o volume final, que é o que a gente quer achar, o nosso X, dividido pela temperatura final que a gente achou aqui, que é 200, ok? Então, eu vou fazer essa conta, ainda dá para fazer aqui embaixo, né? Então, ó, dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros e vou passar o 200 multiplicando ali. Então, vai ficar 5 vezes 200, quanto que dá? 5 vezes 2 dá 10, com mais dois zeros, 1000 dividido por 3. Esse é o valor do volume final, do VO. Então, agora a gente precisa dividir 1000 por 3, meu amiguinho. E se você já fez essa conta, você vai chegar no valor de 333,33333. 333,333 o quê? Como o volume inicial está em centímetro cúbico, aqui também sai em centímetros cúbicos, ok? Esse valor, então, ele é aproximado. Viu como que tá fácil, meu amiguinho? Fala a verdade, tá ou não tá fácil? Vamos pro próximo aqui, ó. 4. Último exercício. Então, ó, 15 litros, já vamos anotar aqui, ó, volume inicial, 15 litros. De uma determinada massa gasosa encontram-se a uma pressão, ele me deu aqui a pressão inicial, de 8 atm, 8 atmosferas. E a temperatura, ele me deu a temperatura aqui inicial, de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, opa, é isotérmica, então essa temperatura aqui, meu amiguinho, ela não muda, então nem vou colocar a temperatura inicial, vou colocar a temperatura constante, porque ela é uma isotérmica, tá?
Então ele fala aqui que o volume passou, então o volume final, o VO, passou para 20 litros. Era 15 e passou para 20. Qual que vai ser a nova pressão? Ou seja, qual que vai ser o valor da pressão final? Então, de novo, meu amiguinho, vou chamar o pivot e do outro lado o votó. Como é uma transformação isotérmica, eu vou cortar o titó. Vai sobrar, então, o pivi e o povó. Vamos substituir? O pi vale 8, o vi vale 15, o pó é o que a gente quer achar, o nosso x. E o vó vale 20. Então, vamos multiplicar? Quanto que dá 8 vezes 15? Dá 120. E do outro lado, sobrou 20 pó. Vamos terminar aqui em cima para ficar bonitão? Então, eu vou inverter esses dois carinhas aqui, só para te ajudar. Então, vai ficar 20 pó é igual a 120. Então, vai ficar aqui pó. Quem que é o amiguinho do pó? É o 20. Então, ele que passa dividindo. O pó vai ser, então, 120 dividido por 20. Corta 0 com 0, fica 12 dividido por 2, que é igual a 6. 6 o que, professor? Pressão inicial está em ATM, então saiu em ATM também, meu amiguinho. Então, meu amiguinho, se você achou que tá fácil, então não vai se esquecer, né, meu amiguinho? Se inscreve lá no nosso canal, meu amiguinho. Não esquece de apertar o sininho lá, belezeira? Então, vamos para a última telinha aqui, ó, pra gente seguir. Então, meu amiguinho, mais uma vez aí, ó, missão cumprida. Então, deixa eu ficar grandão aqui para me despedir, né, meu amiguinho? Então, ó, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, né? Então, galerinha, é isso aí. Hoje eu acho que eu vou sair em grande estilo. Mas não esquece, meu amiguinho, conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Professor Greiqueira, fui! Ó, o Lucas gostou também. Ô, Lucas, essa vai para você, meu amigão, meu parceirão. Vai para Pro Carla, vai para a galerinha que tá aí na sala de aula e para a galerinha que tá no chat aqui comigo, ó. Essa daqui é para vocês, meus amiguinhos, ó. Essa daqui é para vocês. Galerinha, vocês são demais, galerinha. E por isso que eu vou deixar aqui a aula com a melhor professora aí, top das galáxias, a Pro Carla. E eu vou sair no Pro Carla, no estilo Pro Carla. Eu vou primeiro mandar o meu olhar ardente aí. E aí eu vou sair no meu dep ardente. Mas nunca esquece, galerinha. Conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Pro Carla, galerinha, fui!